Cada cultura e civilização da Terra possui as suas divindades. Nesta série de vídeos eu estarei falando a respeito de várias divindades pagãs de várias culturas da Terra, começando pela divindade egípcia, este deus pagão chamado pelo nome de Anubis, que foi o deus da morte na mitologia egípcia. Eu espero que gostem desta série de vídeos a respeito de divindades pagãs. Fiquem todos com o Elohim e fiquem com mais este conteúdo do canal. Anubis, também conhecido como Impu ou Jimpu, ou simplesmente Ampu em egípcio antigo, já em copta, que é o último estágio da língua egípcia, aproximadamente falado há 2000 anos atrás, se pronuncia Anubis. É a divindade ou deus pagão dos ritos funerários, protetor de sepulturas e guia para o submundo, na antiga religião egípcia. Geralmente ele é representado como um canino ou com um homem com a cabeça de um canino. Assim como muitas divindades egípcias antigas, Anubis assumiu papéis diferentes em vários contextos diferentes. Descrito como um protetor ou um guardião de sepulturas desde a primeira dinastia egípcia, datada de cerca de 3100 a.C. a 2800 a.C., Anubis também era um embalsamador no Reino Médio egípcio, cerca de 2055 a 1650 a.C. Ele foi substituído por outra divindade egípcia chamada pelo nome de Osíris, que é uma divindade também muito conhecida. Em seu papel de senhor do submundo, ele perdeu aí o papel de ser o senhor do submundo, o deus do submundo, simplesmente deus do inferno, para a divindade Osíris. Um de seus papéis proeminentes era como uma divindade que conduzia as almas à vida após a morte. Ele compareceu à balança durante a passagem do coração, na qual se determinava se uma alma teria permissão para entrar no reino dos mortos. Anubis é uma das divindades pagãs egípcias mais frequentemente representadas e mencionadas do panteão egípcio antigo, talvez a divindade egípcia mais conhecida de todas. A figura de um homem com cabeça de cachorro até mesmo é aterrorizante para certas pessoas e é algo muito estranho, até porque lembra muito a questão aí dos antigos Nephilims ou simplesmente dos demônios, que muitas das vezes, por conta de serem anjos caídos, muitas das vezes aparecem com formas aí antropomórficas, com os demônios de alto escalão bíblicos, como os querubins caídos, que são representados com cabeça de bovino, com cabeça de leão e etc, e corpo humano e assim por diante. Apesar da divindade egípcia Anubis ser uma divindade muito conhecida do panteão egípcio nos tempos atuais e talvez até mesmo na antiguidade, não existia nenhum mito relevante que a envolvia. Anubis era representado em preto, uma cor que simbolizava a regeneração, a vida e o solo do rio Nilo para os egípcios e também representava a descoloração do cadáver após o embalsamamento. Anubis está associado ao seu irmão, Wepuawet, outra divindade egípcia que era retratado com a cabeça também de um cachorro ou uma forma canina, mas com o seu pelo cinza ou branco. Os historiadores assumem que as duas figuras foram eventualmente combinadas. A contraparte feminina de Anubis é Amput, que seria a sua filha, e também a deusa serpente Queberet. Agora a respeito do nome Anubis, sua origem e etimologia. Anubis é uma tradução grega aí do nome egípcio desta divindade. Antes da chegada dos gregos, dos macedônios, no Antigo Egito, a divindade era conhecida com o nome egípcio Ampu ou Impu. A raiz do nome na língua egípcia, Kemet ou Kumat,
antiga, significa uma criança real. Impu tem uma raiz para imp, que significa decair. A divindade também era conhecida como o primeiro dos ocidentais, o Senhor da Terra Sagrada, aquele que está sobre a sua montanha sagrada, regente dos 9 arcos, ou o cachorro que engole milhões, mestre de segredos, aquele que está no lugar de embalsamamento, o primeiro da cabine divina. As posições que ele tinha também refletiam nos títulos que ele ocupou, como aquele que está em sua montanha, o Senhor da Terra Sagrada, o mais importante dos ocidentais, e aquele que está no local de embalsamamento. No Império Antigo, a forma de se escrever, a forma padrão de se escrever o nome Anubis nos hieroglifos era composta pelos sinais sonoros impu, seguidos por um chacal sobre um sinal repeat. Uma nova forma com o chacal em um suporte alto apareceu no final do Império Antigo e tornou-se comum a partir de então. O nome Anubis, Jimpu ou Impu, foi possivelmente pronunciado da seguinte forma: Napu-au, baseado no copta Anup, e na transcrição acadiana Anapá, no nome Rianapá, que aparece na carta de Amarna. No entanto, esta transcrição também pode ser interpretada como um nome semelhante ao príncipe Renefer da Quarta Dinastia. No Império Antigo, Anubis era a divindade dos mortos mais importante. Ele foi substituído nesse papel por outra divindade, no caso a divindade Osíris, durante o Império Médio. Na Era Romana, que começou em 30 a.C., pinturas de túmulos o retratam segurando a mão de pessoas falecidas para guiá-las até Osíris. A linhagem de Anubis variou entre mitos, épocas e fontes diferentes. Na mitologia antiga, ele foi retratado como um filho de Ra. Nos textos do Caixão, que foram escritos no primeiro período intermediário, Anubis é filho da deusa Hesat, ou de Bazemat, né, ou Bastet, no caso Bastet, com a cabeça de gato. Outra tradição o descreve como o filho de Ra e Nefitis. O grego Plutarco ele relatou uma tradição de que Anubis era filho ilegítimo de Nefitis e de Osíris, que foi adotado pela esposa de Osíris, Ísis. Segundo os especialistas do assunto a respeito das pragas do Egito, na praga da morte dos primogênitos, tanto Faraó quanto seus súditos, monarcas ali que estavam presentes junto com ele, no caso seus príncipes, comandantes, generais e etc., eles apelaram para a divindade Osíris e também para a divindade Anubis para a proteção ali de seus filhos primogênitos e até mesmo as pessoas que eram mais velhas e que eram filhos primogênitos ali de seus pais. No caso, eles apelaram aí para a proteção aí deste guardião aí que no caso seria Anubis. Porém, a divindade Anubis foi totalmente derrotada aí pelo anjo de Deus, o anjo da morte, que veio e ceifou, não pediu permissão para nenhuma divindade egípcia e simplesmente ceifou a vida aí das crianças e dos primogênitos egípcios. Na visão judaico-cristã antiga, Anubis, assim como uma das entidades invocadas pelos bruxos e feiticeiros do Antigo Egito para transformar os cajados em serpentes, ele é tido na visão judaico-cristã como sendo um demônio na tradição judaico-cristã. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo desta série de várias divindades pagãs e suas origens obscuras.